Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de fevereiro, nós vamos meditar no Deuteronômio, capítulo 1 a capítulo 2. Isso mesmo, que a paz do Senhor invada o teu coração e chegamos a Deuteronômio. Quinto livro do Pentateuco, né? Aqui encerramos o ciclo do Pentateuco, que é os livros da lei, a chamada Torá para o judeu, né? E aqui nós vemos que é este livro também escrito por Moisés, né? Ele vai retratar aí, né, um resumo, uma recapitulação, né, de toda a trajetória do povo de Israel, dos 40 anos que eles tiveram desde que eles saíram do Egito até o momento deles entrarem na terra prometida, né? E o tema central de Deuteronômio é nada mais, nada menos do que obediência a Deus. Por isso que neste livro ele tem esse objetivo, né, de recapitular, né, trazer de uma forma mais clara uma explicação sobre as leis de Deus, para que o povo pudesse renovar o juramento para com Deus, né? E aqui nós vemos também em Deuteronômio o final da trajetória deste grande homem de Deus chamado Moisés, né, o maior legislador da história de Israel, o maior líder, né, que não só se tornou profeta, mas também um padrão ele estabeleceu, né, dos próximos ali que viriam ser seus sucessores, né? Conhecemos aqui, né, um Moisés que tinha intimidade com Deus e de todas as qualidades, que era um homem com coração extraordinário, um pacificador, né? O amor, a calma, a tranquilidade de Moisés é algo extraordinário, né? Para lidar com tantos conflitos como nós vimos durante esses dias, mas o que mais me admira em Moisés é o nível de intimidade que ele teve com Deus, né? Nós podemos ver agora no livro de Números, né, 12:8, que Deus fala, olha, com os demais eu falo por sonhos, né? Eu falo por revelação, né? Eu tenho as formas de falar, mas com Moisés eu falo face a face. Ele vai repetir isso aqui em Números, né? Em Deuteronômio 34:10, ele também vai falar a respeito disso, né? Desse nível de intimidade que Moisés tinha. Então, para mim, isso é algo, sabe, extraordinário. E Moisés disse para mim, Rubenita, é possível o ser humano ter um nível de intimidade com Deus, um relacionamento de perto. É possível o homem ouvir a voz de Deus e ser guiado por ele na sua trajetória aqui nessa terra, né? Então, nós vamos ver todas essas coisas extraordinárias aqui no livro de Deuteronômio, né? E nós iniciamos com a introdução ao primeiro discurso de Moisés, né? Ele vai falar, né, que eles estavam no deserto, realmente a localização deles, né? E aí ele vai dizer assim, no entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu ao israelita e lhe transmitiu tudo que o Senhor havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. E aí ele vai trazer uma recapitulação de toda a história da trajetória deste povo. Ele vai falar a ordem para deixar o Horebe. Vocês já ficaram muito tempo neste monte, é hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e todas as regiões vizinhas, no Vale do Jordão, região montanhosa das colinas do oeste, o Negueb, da planície costeira, vão à terra dos cananeus e ao Líbano, avancem no grande rio Eufrates. Veja que eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os seus descendentes. Isso mesmo. E aí ele vai falar assim, Moisés vai nomear líderes, né? Líderes de cada tribo. E aí ele fala assim, que naquela ocasião ele disse, né,
Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou a sua população e os tornou tão numerosos quanto a estrela do céu. Que o Senhor, Deus dos seus antepassados, multiplique 1000 vezes e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos esses problemas e conflitos? Escolha alguns homens respeitados e de entendimento, eu lhes designarei para sempre como líderes. E aí então vocês responderam, o seu plano é bom, né? E aí ele fala já a respeito, né, desses homens, sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos, cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos, né? E ele vai dando essas ordenanças. E aí ele vai falar sobre os espiões, né? Que vão fazer o reconhecimento da terra, né? E ele fala, não tenham medo, nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram, primeiro enviemos espiões para que o faça o conhecimento da terra para nós. E aí ele fala, a ideia foi boa e me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. E aí ele fala, a terra, né? Então, eles relataram, veio o relatório dos espiões. A terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é boa e, de fato, uma boa terra. Lembra? Trouxeram frutos, mas o que vem logo em seguida traz um desânimo geral. É isso que Moisés vai relatar, rebelião de Israel contra o Senhor. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram, né, a entrar, queixaram-se dentro das tendas, né? Choraram, nossos irmãos desanimaram vocês com o relatório. Eles disseram, os habitantes da terra são mais altos e poderosos do que nós, e as suas cidades grandes têm muros que sobem até o céu, né? E eu lhes disse, Moisés falando, né? Não entre em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês e ele lutará em vosso favor, né? Mas mesmo assim a gente já conhece, isso não adiantou, né? No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem, guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia, né? Então, quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ele irou e fez um juramento, nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a terra em que eu dei aos seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Logo em seguida ele relembra um outro episódio, por isso, por causa de vocês, o Senhor Deus também se irou contra mim e disse, você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra, encoraje-o, né? E aí começa aí já Moisés sabendo que Josué seria o seu sucessor. No capítulo 2 continua essa recapitulação, né? E aqui Deus fala que 2 povos, por exemplo, serão preservados nas suas terras. O primeiro, que ele fala para que eles não entrassem no meio deles e não que aquela terra ele já tinha dado por possessão, que era dos descendentes de Esaú. E depois o território também dado aos descendentes de Ló. E Deus diz, né? E não darei a você parte alguma da terra deles, né? Então você vê aqui povos sendo preservados em seus territórios, porque Deus já tinha dado a eles, né, aquelas terras, né? E Deus preserva eles naquele território. E aí nós vamos ver cada detalhe do que Deus vai falando. E interessante, né? Que Deus fala, hoje vocês atravessarão a fronteira de Moabe pela região de Ar e se aproximam da terra dos amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem guerra com ele. Eu dei a eles essa propriedade da terra de Amon. E aí nós temos no final desse capítulo, no versículo 25, a partir de hoje
farei os povos de toda a terra se encherem de medo por causa de vocês. Quando ouvirem relatos ao seu respeito, temerão e angustiarão de pavor, né? Porque aqui nós vamos começar, já vimos algumas coisas, nós vamos ver a respeito das conquistas das terras, das guerras, né? Que Deus, algumas delas, eles nem precisaram lutar, o próprio Deus lutou e trouxe a eles a vitória, né? E aí, vitória sobre Seom de Esbrom, ele vai relatar aqui no final, né? Do capítulo 2, né? Então, nós temos muitas coisas para relembrar no livro de Deuteronômio, né? Relembrando aí episódios, né? A respeito, né, destes 40 anos, dessa trajetória do povo de Israel, que muito me ensina, que muito ensina você, né? Vamos olhar e vamos reter as coisas boas e vamos, sabe, nos atentar a tudo aquilo que desagrada a Deus, né? E trazer uma primazia, né, sobre o relacionamento que Moisés teve e que é anseio do meu coração também ter. Além do conhecimento da palavra, ter com ele uma intimidade através da oração, né? Ter um momento, sabe, não só de meditar na palavra, mas ter um momento de falar com ele, né? De ouvir a voz dele. Comece a priorizar esse tempo na sua vida também, porque Moisés nos ensinou que isso é possível. Falar com ele e ter um relacionamento tão de perto, onde ele fala conosco face a face. Deixa eu orar por você. Deus, nós queremos consagrar a Ti tudo que temos e tudo que somos. E ansiamos no nosso coração todos os dias nos aproximarmos mais de Ti. Sabe, Deus, priorizando não só a leitura da palavra, o meditar na Tua palavra, mas também o relacionamento, Senhor, de ter, Senhor, conversas contigo, de ter momentos, sabe, só nosso, Deus, onde eu posso, sabe, dizer ao Senhor aquilo que sinto, lançando sobre Ti todas as minhas necessidades, mas também, Senhor, ouvir de Ti aquilo que o Senhor quer de mim. Muito obrigada, porque o Senhor nos mostra através da palavra homens que viveram aqui nessa terra e que andaram de perto contigo. Nós queremos, Senhor, consagrarmos tudo que temos e tudo que somos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.